Boa tarde, pessoal. Então, para quem teve dúvida naquele último vídeo que eu mandei sobre a confecção do gráfico, sobre como montar a escala, eu peguei aquele mesmo exemplo da moça e fiz aqui tentando explicar passo a passo como é que é feita aquela escala. Eu não fiz aqui devagar, porque senão vai ocupar muito tempo do vídeo. Já está pronto os cálculos, mas eu vou tentar mostrar aqui como que eu fiz. Então, essa é a tabela que ela mostra de tempo em segundos por altura em metro. São os mesmos valores que aparecem no vídeo dela. E aí, quais são os cálculos que ela faz? Então, ela pega aqui a tabela de tempo, que é o eixo X, e ela faz, então, aqui um delta, a variação. Ela faz o último valor, o maior valor, 0,43, menos o primeiro valor, o menor valor, 0,19. E aí ela encontra esse delta, essa variação, de 0,24. Ela divide esse delta pelo N, né, que é o número de pontos em X, que são 5. O N é 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela divide esse delta, essa variação, por 5. E aí ela encontra 0,048. Arredondando, a gente pode dizer que então a gente tem 0,05 unidades em X. Ela vai fazer a mesma coisa para Y. Então, ela vai fazer aqui o delta em Y, vai fazer 0,90, que é o último valor, menos 0,18, que é o primeiro valor. E aí ela encontra um delta de 0,72. E faz a mesma coisa, divide esse delta por N, que é 5. E aí encontra 0,144. Arredondando, a gente tem 0,15 unidades em Y. Então, a gente agora vai jogar isso aqui num esboço de gráfico para depois fazer esse esboço no papel milimetrado propriamente dito. Então, vamos lá, vamos fazer o esboço primeiro, para a gente depois não precisar ficar apagando o papel milimetrado. Então, nesse esboço, a gente vai começar aqui por X primeiro. Então, se eu tenho 0,05 unidades, que foi o que a gente calculou aqui, e o meu primeiro valor é 0,19 em X, eu vou começar abaixo desse primeiro valor. Então, eu vou começar aqui em 0,15. 0,15, né? Eu vou fazer agora múltiplos de 0,15. Então, de 0,05 em 0,05 unidades, eu vou somar do 0,15 mais 0,05 unidades, vai dar 0,20. Mais 0,05 unidades, vai dar 0,25. Mais 0,05 unidades, dá 0,30. E assim sucessivamente. Mais 0,05, 0,35. Mais 0,05, 0,40. Mais 0,05, 0,45. E aí eu posso parar, porque aí eu já ultrapassei o último valor que eu tenho na minha tabela. Então, eu vou de 0,15, que é menor do que o primeiro, até 0,45, que é maior do que o meu último valor. Então, eu contemplo todos os meus valores de X. Só que agora eu tenho que saber que espaço eu vou dar entre esses valores que eu vou colocar. Porque, lembrando que eu estou usando esses valores aqui, porque eu tenho que colocar números inteiros. Eu não vou colocar no meu eixo, eu não vou colocar esses valores aqui, os pontos da tabela. Eu vou colocar valores inteiros. Só que agora eu tenho que saber qual é a distância que eu tenho que dar aqui no meu papel milimetrado entre esses valores. Então, eu medi aqui, no meu papel milimetrado, qual é o tamanho que eu tenho aqui. E eu vi que eu tenho 18 centímetros, ok? E eu tenho aqui, desde o momento em que eu faço, né, a minha escala, lembrando que a gente nunca começa a usar o cantinho do papel,
Então, daqui da onde eu estipulei que é o meu 0, até o final do papel, eu tenho 18 centímetros. E aí eu vou ter aqui um espaço, né, até contar a minha primeira marcação, que vai ser o 0,15, como a gente falou. Então, eu tenho aqui um espaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou precisar de 7 espaços para fazer todos esses números aqui. Então, eu vou dividir 18 centímetros por 7. Isso vai dar 2,57. Vou arredondar para não usar número quebrado. Então, eu vou ter 2,5. Então, eu tenho que dar entre um número e outro 2,5 centímetros entre cada um. Então, na hora de marcar aqui, é o que eu vou fazer. Eu vou dar entre o 0 e o 0,15, 2,5 centímetros, medido com a minha régua. Do 0,15 ao 0,20, eu vou dar mais 2,5 centímetros, que é o que eu calculei. Do 0,20 ao 0,25, mais 2,5 centímetros. E assim sucessivamente até chegar ao final. Vou fazer agora a mesma coisa para o y. Então, vamos lá, no y. No y, eu calculei aqui 0,05 unidades. Ah, não, desculpa, errei aqui. Aqui, né? O y é aqui. Então, vamos lá. Para o y, é 0,15 unidades. Então, vamos lá. Eu tenho que começar antes do 0,18. Então, eu comecei no 0,15. Então, 0,15 mais 0,15 unidades, 0,30 é o meu próximo. Mais 0,15 unidades, 0,45. E assim eu vou somando. 0,60 mais 0,15, 0,75. Mais 0,15, 0,75, 0,90, 1,05. Então, eu começo no 0,15, que é abaixo do 0,18, e termino em 1,05, que é acima do 0,90. Beleza. E aí, quantos espaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços novamente. Só que agora, o tamanho do meu papel aqui são 27 centímetros. Então, eu vou dividir 27 por 7, que são 7 espaços, e dá 3,8. Mas como 3,8 ficaria muito quebrado, né? Não é um número que seria um bom múltiplo, eu vou arredondar para 3,5 centímetros. Então, eu vou dar um espaço entre cada um de 3,5 centímetros. E aí é o que eu fiz aqui no papel milimetrado para ficar mais fácil de ver, porque 3,8 ficaria nessas linhazinhas fininhas aqui, não ficaria bom de visualizar. Então, do 0 ao 0,15, eu peguei aqui com a minha régua 3,5 centímetros e não 3,8, para não ficar na linha fininha. Então, 3,5. Aí, para o 0,30, eu peguei mais 3,5 centímetros. Para o 0,45, mais 3,5. E fui assim até o 0,90, tá? Eu não marquei o último lá não, mas poderia marcar o 1,05, tá? Então, a escala já está montada. Aquela escala, né, que a gente fez aqui no esboço, ela agora já está montada aqui no papel milimetrado. E agora é só marcar os pares de pontos. Para quem tem dúvida nisso também, aqui, ó, agora é só fazer regra de 3 para marcar os pares de pontos. Então, como é que eu faço isso? Para marcar o par XY. O primeiro par XY aqui, ó, 0,19, 0,18. Como é que eu faço? Então, vamos lá. Aqui, o X. O meu ponto, o meu primeiro ponto aqui em X é 0,15, né? 0,15
ele equivale na minha escala a 2,5 centímetros. Lembram? Ó, o espaço aqui é 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. Mas o meu primeiro ponto que eu quero marcar é 0,19 segundos. Isso equivale a quantos centímetros no papel? Aí eu faço a regra de 3,16 centímetros no papel. Então, eu venho aqui com a minha régua e vejo onde é 3,16 centímetros. Vejo aqui, e aí eu vou no Y e faço a mesma coisa. 0,15, né? 0,15 em Y equivale aqui, ó, 0,15 equivale a 3,5 centímetros. 3,5 centímetros. Mas o meu ponto em Y é 0,18. Então, 0,18 equivale a quantos centímetros no papel? 4,2 centímetros no papel milimetrado. Então, eu venho aqui com a régua e vejo, né, em que altura está 4,2 centímetros. E aí, então, no cruzamento dos dois, é o meu primeiro ponto, está aqui marcado o meu primeiro par de pontos. E aí, eu vou fazendo assim as minhas regras de 3 para achar todos os meus pares de pontos. Então, aqui, ó, está a minha reta, a melhor reta possível. Eu vou traçar aqui com a minha régua. E aí, a gente já viu lá em regressão linear que esse método não é o método ideal. O da reguinha, a gente vê que não passa exatamente em todos os pontos, mas tracei com a régua o melhor possível. Daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo, porque eu também fiz essa tabelinha aqui no Excel, mostrando para vocês como ficariam esses pares de pontos feito por regressão linear, ok? Espero que agora tenha ficado mais claro como é que a gente faz a escala que aquela menina tentou mostrar para vocês naquele vídeo que algumas pessoas ainda ficaram com dúvida. Um beijo, crianças!